E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sportingbet. E aí, GGzinho? E Luizão? Tudo bem? Tranquilo, e você? Cara, me recuperando ainda do papo com o William, hein, cara? Puta, um papo bem bacana, assim. A gente pôde conhecer um pouco mais, né, da história, não só de uma cria da academia, mas uma história de superação, né? Sim. E se a gente pode dizer assim, né, Gê? Um milagre, né? Sim. Como ele mesmo se autodenominou aqui. Isso é independente de crença, seja qual for a sua, né? Mas a gente tá falando de um cara que tinha um problema cardíaco que ninguém conseguia explicar a razão do porquê e que foi curado, né? Sim. E quando ele falou que no começo que ele voltou assim, ele jogava e tinha medo de morrer, né? Pesado, né? Sim. Complicado, mas que bom que ele se recuperou totalmente e ainda teve uma carreira longeva. Né? Sim, e a gente deseja muita sorte pra ele lá no Sim. Esporte Clube Irão Suzano agora. E a gente vai voltar no tempo de novo, né? Um pouquinho antes, lógico, não é do mesmo período do William jogando, mas é de um período onde o William estava nas categorias de base. Só que esse cara que veio bater um papo com a gente hoje, ele passou pelo Palmeiras numa conquista de Série B, foi muito importante, um cara de muita experiência para aquela conquista. Só que ele tem um vínculo com outros personagens que nós já tentamos trazer e um que nós já trouxemos aqui, foi o Claudecir, Sim. porque eles fizeram história no São Caetano. Sim. Quem é o nosso convidado de hoje, GG? Adãozinho! Adãozinho! Seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço pelo convite. E se tratando de Palmeiras, assim que me chamar, estou totalmente à disposição. Pra gente começar esse nosso papo, o nome de batismo é José Amadeu Elvino. Isso. De onde vem o apelido Adãozinho? Meu pai, que gostava muito de futebol, e tinha um Adãozinho que jogava futebol antigamente, não sei se vocês se lembram disso, e colocou. Via eu jogar e chamava de Adãozinho, Adãozinho, e ficou. O seu próprio pai te deu apelido. E aí acabou ficando isso com quantos anos de idade, Adãozinho? Eu tinha aí 7, 8 anos, que comecei a jogar bola na rua, né? E aí... E você não ficava bravo, não? Não é um pouco. É um pouco. E dos primeiros passos aí, com 7 anos, quando começou a lhe pegar gosto, quando que foi a primeira oportunidade mesmo de fato que você teve de passar próximo de um clube, fazer um teste ou coisa assim? Na verdade, eu nunca fiz categoria de base, né? Sério? Na verdade, eu nunca tive base. Nós veio de uma família muito simples. Nós, com 9 anos, nós estávamos trabalhando. Eu e meus irmãos, né? Nós trabalhávamos desde de criança. E com 13 anos, tinha um time de Pedra Bela, que, por sinal, é Palmeiras também. Palmeiras de Pedra Bela. E eu joguei alguns jogos, e joguei no Vila Garcia, ao qual eu tenho uma escola hoje. E tomei gosto para a situação de jogar futebol, mas a gente tinha que trabalhar para jogar, tinha que estudar, e o tempo era muito curto. Aí a gente jogava mais de tarde, quando já estava no escurecer já, jogava em terreirão de café, jogava na rua. E quando eu estava trabalhando, braçal mesmo, né? Numa fazenda, já com 16 para 17 anos, surgiu a oportunidade para eu jogar futebol, que estava faltando pessoas para completar o treino no Bragantino, e me chamaram. E eu fui treinar, o treinador falou, não, pode ficar nos ajudando aí direto. Eu falei, não, mas eu tenho que trabalhar. Ele falou, não, vou falar com o presidente do Bragantino para ver se ele consegue te ajudar. Aí o presidente do Bragantino na época era o Jesus Chedi, que é tio do Marquinhos Chedi, falou, quanto você recebe para trabalhar na fazenda? Eu falei, ganhou 87 cruzeiros na época, né? Falou, não, nós vamos registrar sua carteira, você vai almoçar aqui e vai treinar aqui. Quando eu completei 17 anos, assinei o meu primeiro contrato como profissional no Bragantino. Caraca, a gente tá falando de 1985, cara. Sim. Olha a diferença, né, da nuance dessa época pra agora, porque o Adãozinho tá falando que o primeira oportunidade dele mesmo foi aos 17. E hoje, a gente vê a galera com 17 muitas vezes que não já consegue um clube pra jogar, e muita gente fala assim, já tá velho, já estourou, já não dá mais. Olha que loucura, bicho. Mas, Adãozinho, você falou que você jogava lá e tal,
E aí você disse que o Bragantino chegou e te ofereceu a oportunidade de ir lá porque tava faltando alguém no treino. Mas em que momento essa pessoa te levou pra lá? Ela te viu jogar lá no seu bairro, em algum lugar? Como é que foi isso? Na verdade, quando a gente jogava no Vila Garcia, era um terrão. Uhum. Era um terrão. Mas era sempre tipo brincadeira, hoje jogava campeonato. Campeonato de segunda divisão de amador. Sim. E tipo Várzea, então. É Várzea, e Bragança é pequeno. Uhum. E tinha um senhor lá que ajudava nós, e ele trabalhava dentro do Bragantino, ele falava, vai pra lá, vai dar certo, vai dar certo. E acabou que o pessoal foi ver eu jogar amador, chamou pra jogar, pra treinar, ajudar a completar treino, e acabou que eu virei o jogador, mas o que eu mais adorava na vida é montar em boi e cavalo. Você nem gostava tanto de jogar futebol, era só pra... Tava bem longe de futebol, né? E quando você chegou no Bragantino, você sentiu muita diferença de nível, assim? Porque a Várzea sempre tem a fama, acho que antigamente devia ser também, de ser pegado, de não ter tanta falta e tal. Mas aí você, como não fez categoria de base, chegou num clube que já era profissional, você sentiu tanta diferença de nível dos atletas que jogavam lá pro lugar que você jogava? Não, até porque, graças a Deus, eu sempre tive um bom condicionamento físico, desde de criança. E na época tinha que ter força, a grama não era como é hoje, né? A grama alta. E a gente jogava de igual para igual. E foi aonde que eles viram que eu ia ter condição de seguir mais além, né? Uhum. Mas não temia nada, para mim era a mesma coisa. Eu sempre vou falar, até quando Deus me der vida e fôlego, a verdade, irmão, é difícil você cortar 11 braças na enxada. Jogar futebol é fácil. Você treina meio período, você almoça, recebe bem, dá uma melhor condição para sua família. Agora, como nós trabalhávamos na roça braçal, ali é difícil. Ali na enxada ali, né, acho que vocês nem sabem o que é isso, a enxada duas caras, ela tem 2 palmos de folha. É uma ferramenta bem pesada para trabalhar. E nós encarava. Tinha cobra, tinha escorpião, tinha tudo, nós encarava. Aí jogar futebol, receber bem, se alimentar bem. Tem um cuidado ali das pessoas. Para mim, Deus foi maravilhoso na minha vida, nesse sentido aí. E até falando nessa questão da diferença, né, de trabalhar na roça e virar um atleta profissional, como é que foi em casa para explicar? Chegar e falar, me chamaram para completar um treinamento ali, o pessoal do Bragantino agora tá querendo me oferecer aqui um valor por mês. Como é que foi para explicar para a família? E o pessoal entendeu assim de uma forma tranquila, porque era uma oportunidade, mas é aquilo, né, Dãozinho? Era incerto, né? Era incerto. Você tinha uma certeza se daria certo ou não. Mas para mim foi fácil, assim, porque meus irmãos mais velhos teve a oportunidade de ser jogador, não foi. E eles me apoiavam, e meu pai apoiava. A minha mãe ficava meio com o pé atrás, né? Que menor sair de dentro da casa, já ir morar em alojamento, essas coisas todas, né? Hoje mudou totalmente esse tipo de situação. Para mim, eu acho que, na verdade, a família é a base de tudo, né? Em qualquer circunstância, né? Deus, família, as demais coisas vai ser acrescentada, né? Para mim, eu acho que a família foi base de tudo. Eu assinei meu primeiro contrato profissional, já conheci minha esposa, casei, tem 40 anos de casado. Pô. Caramba! E veio o meu primeiro filho, aí aquela dificuldade, sabe que jogar em time divisão abaixo, no interior, hoje você recebe, amanhã pode ser que você não recebe, o mês que vem. É uma coisa meio complicada, igual ele falou, é incerta. Mas eu sempre acreditei que ia dar certo, que eu ia chegar longe, e depois de muito tempo eu realizei meu sonho, cara, é jogar no Palmeiras. Eu sou palmeirense e a minha vida era eu trabalhar na roça e nas vinhas de perua come para ver o Palmeiras jogar, pô. Eu ia até te perguntar isso. Você falou que tem irmãos, quantos irmãos você tem? 10. 10 irmãos? 10 irmãos? Faleceu um.
Mas eram todos... 5 homens, 5 mulheres. Tá. O pessoal do interior é ativo, parceiro. Tem um tio meu que tem 15 irmãos. Cara, depois eu te conto uma história. Tem um amigo que joga profissionalmente, que o avô dele é o recordista, ele tem mais de 30, irmão. Não sei mais como. De 30? Mais de 30, não sei como. Caramba. Não, então, aí tipo, eu queria saber assim, você falou que é palmeirense desde pequeno. Imagina que vocês jogavam juntos ali, não sei a diferença de idade ali, de repente, você e seus irmãos. E quem que era teu grande ídolo naquela época? Se dava pra acompanhar o Palmeiras, de repente também um outro jogador. Quem que era teu grande ídolo da sua época de infância ali, quando você começou a jogar bola? Que jogou no Palmeiras? Não, pode ser um que jogou no Palmeiras ou algum outro jogador que você via, você se inspirava muito. Eu comecei a minha carreira jogando tipo de meia, atacante. Eu gostava muito de ver o Zico jogar. Eu não cheguei a pegar muito o Ademir da Guia, mas via jogar. Sócrates. Vi muito jogar futebol. Júnior. Eu vi uma safra de uma época ali, de cara muito acima da média. Todo time tinha um camisa 10. E eu lembro que eu fui ver um jogo no Mineirão, eu falei um dia eu quero ser igual a esse cara, Toninho Cerezo. O bicho era... O bigode, ele era fera. Ele é sacudido, hein? Não, o bigode, ele era fera. E aí... Eu falava pro meu irmão que eu ia mudar de posição, que eu não queria jogar mais de meio atacante, que eu queria ser volante, porque eu gostava do jeito do Cerezo jogar, que é aquela coisa que mesmo sendo volante ele ia lá na frente, fazia gol e a coisa. E não sei se vocês não vão lembrar, são bem mais jovens, né? Antigamente, no time de várzea, o cara que era o volante do time, ele tinha liberdade para ir para todo quanto é lado do campo. Hoje não, né? Hoje, até na época que eu fui jogar profissional, não foi assim. Tinha que ser bem centrado, né? Sim. E os seus irmãos, quando você jogava com eles, assim, tipo, tinha alguns que eram até melhores que você, não sei, de repente, e não conseguiu virar profissional? Veja bem, o segundo irmão mais velho teve uma oportunidade de ouro, né? Na Ponte Preta. Até faleceu. Tinha o biotipo dele, do Claudeci. Jogava super bem, quarto zagueiro, muito bom, muito. Mas uma coisa que a gente tem que ser sincero, né? A bebida, os vícios, não dá para você acompanhar no esporte, né? Fica muito longe. E ele gostava, não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer, não tinha hora para nada. Mas jogava sossegado. Sossegado. E para ver que ele chegou a treinar junto com o Oscar Paulosi na Ponte Preta. E o pessoal queria levar ele e fazer a mesma proposta que para mim, né? E o meu irmão caçula, acima da média de nós todos. Também não conseguiu virar profissional. Começou a jogar no Rio Claro, teve treinando no São Paulo e não quis mais jogar futebol, casou muito cedo também. Mas eu sendo mais velho que ele, eu até apoiava, né? Porque eu tive o apoio dos meus irmãos. Mas ele tomou outro rumo, hoje trabalha em construção civil, né? Mas tecnicamente bem acima de mim. Eu fui na superação que quando eu olhava ali para um jogo de futebol, o cara falava assim, você não tem friozinho na barriga? Friozinho na barriga, velho, você enfrentar um touro dentro da arena, então, friozinho na barriga, você matar as cobras, matar cobra, cascavel, de tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho. Isso aí sim, agora jogar futebol não. Já matou cobra lá na roça? Eu cheguei e levei 2 e guardei dentro de uma lata lá. A minha mãe ficou até doente, pô. Caramba. Então eu já fiz de tudo nessa vida de trabalhar, mas jogar futebol, eu falo para os meninos hoje no projeto, jogar futebol, Deus dá um dom para você, né? Eu tive um dom de jogar futebol descalço, de chuteira, de que chute, e jogava futebol e encarava como que se fosse uma coisa normal. Mas quando eu levei a sério a ser profissional, eu se alimentava na hora certa e dormia na hora certa. Se você for pegar os clubes que eu joguei, eu sempre tive primeiro, segundo ali na faixa de condicionamento físico. Porque eu cuidando do meu corpo eu vou render mais. Tem jogo que pede técnica, tem jogo que pede força. E eu consegui alinhar essas 2 coisas aí. E Adãozinho, depois de ter essa oportunidade no Bragantino,
Quando é que foi que você teve de fato... não é a certeza, mas que você entendeu que a caminhada tava dando certo? Tipo assim, profissionalizou e começa a pintar interesse de outros clubes. Quanto tempo levou isso aí? Foram 3 anos um pouco de sacrifício, irmão. 3 anos de sacrifício. 3, 4 ali, que eu casei novo, né? Uhum. A responsabilidade aumenta também. Sim. E, na verdade, o Bragantino, eu tenho que agradecer eles, né? Por ter abrido as portas. Mas o Bragantino foi um marco na carreira, que a gente não pode ser ingrato, que também atrasou um lado da minha vida. Ele, ao mesmo tempo que ele abriu a porta para mim, quando teve aquele negócio de passe, que é do jogador não tem direito de nada, é do clube, também travou minha vida, né? Porque eu joguei muito pouco em 88 no Bragantino, porque tinha um time muito experiente, muito bom. Sim. E eu assinei profissional, eu treinava e jogava com eles. E teve um dia à noite, teve um jogo Bragantino, Atlético Três Corações. Nós ganhamos de 2-0, eu fiz 2 gols, jogando de volante. Fiz 2. E aí eu falei, pô, dá pra jogar, eu vou além disso. E tinha Gil Baiano, tinha Alberto, tinha Luiz Miller, são meus amigos hoje, né? São um pouco mais velhos que eu. Pessoas boas, de grande caráter dentro do Bragantino como jogador, me ajudou muito. E em 89 eu começo jogando o Campeonato Paulista de atacante no Bragantino. Não era o Luxemburgo, né, na época. E aí quando chega o Luxemburgo no Bragantino, nós que era mais jovem, ele optou por emprestar. Vamos emprestar para ganhar maturidade, experiência. Para mim não foi legal, porque eu já era pai, né? Tinha um menino e fui emprestado por Rio Branco, fui emprestado por Alfenas, fui emprestado para Maria da Fé, o fim do mundo. E aí, quando eu descobri que daria para ir longe, já estava 4, 5 anos ali meio que... Se você pegar no histórico do futebol, eu fui o jogador que mais subiu o time jogando. Não é? São 14 acessos de divisão. Caramba. Para depois eu chegar num time da Suíça, depois eu chegar no São Caetano, depois chegar no Palmeiras, depois voltar ainda no Bragantino e subir o Bragantino. Então foi uma caminhada longeva, árdua, mas que eu faria de novo. Eu tive uma experiência no Bragantino que eu falo que, mesmo tempo que abriu a porta, fechou. Eu fui jogar um campeonato mineiro da primeira divisão, o Alfenense, time de Alfenas, até verde igual o Palmeiras. E o Atlético e o Cruzeiro queriam me contratar. Eu tive até de frente, como nós estamos aqui, com os 2 presidentes da época, do Atlético e do Cruzeiro, meu irmão do lado, meu irmão mais velho, e não deu certo que eles pagariam um valor pelo meu passe e o Marquinhos queria 3 vezes mais. O presidente do Bragantino, o diretor, queria além daquilo. E aí atrasou, porque naquela época eu estava muito bem, graças a Deus nunca tive lesão séria, nunca tive problema. Eu estava muito bem no Campeonato Mineiro, jogando nesse clube alfenense, onde despertou o interesse de várias equipes para que eu fosse jogar a primeira divisão. Naquela época não tinha conversa, viu, gente? Tipo, não, vamos... Não, irmão. O valor é esse aqui. Se você quiser, paga. Bem isso. Não vai pagar? Não tinha pechincha. Tinha meio termo. Hoje não. Hoje você tem... Faz um leilão, né? Você tem um valor de mercado, você tem um valor estipulado, você tem uma multa rescisória. Então, você vai ali você estica a corda até onde vai, até onde dá. Chega num ponto que você quer muito ir e não chega num acordo, deposita a multa rescisória, abre mão de uma coisa ou outra, deposita a multa rescisória, bate retirada. Eu posso falar com toda a certeza do mundo, cara. Existe 3 clubes que eu passei
que andou religiosamente em dia com todos aquilo que a gente havia tratado, em palavra e em documento. Yverdon da Suíça, São Caetano e Palmeiras. De todo, quantos clubes você passou ao todo? 23. De 23. 3 foi que andou religiosamente cumpriram ali o que tinha assinado no o que foi tratado. Contigo. E hoje eu não tenho uma aposentadoria, também não fico nem correndo atrás disso. Graças ao Bragantino, que foi o clube que eu mais me dediquei. Porque se você pegar no longo da carreira, eu iniciei no Bragantino, nós fomos campeão da Série A2. Em seguida, em 89, eu já estava praticamente emprestado, mas fui campeão da Série B, do Campeonato Brasileiro. E quando eu estou para parar de jogar futebol, em 2005, que eu recentemente saí do Palmeiras, a minha mãe fala, vai lá ajudar eles, o Bragantino. Aí vai o próprio Marquinhos Chedi, o treinador, que Deus o tenha, que é uma pessoa que não é porque já partiu, mas é uma pessoa de um caráter fantástico, Marcelo Veiga. E o Bragantino falou, eu falei, eu vou treinar lá, se der eu jogo, se não der eu não vou jogar não, eu não vou roubar ninguém. Até porque não ia roubar, porque eles não iam pagar, né? Então eu fui. Aí na avaliação física, o Benê hoje trabalha no Japão, era o preparador físico, e o auxiliar dele é o filho do Mauro, que joga no Corinthians, era menino ainda, tava lá. Então nós tínhamos que dar 5 voltas numa lagoa que tem lá, perto, na entrada de Bragança. Sei. Aí desci, pus o tênis, fui lá, e eu tava já uns 2 meses, só andando cavalo e pescando, andando pro mato lá. Aí 5 voltas, o melhor condicionamento físico deles tomou meia volta minha. Caramba. E eu parado. Dá pra jogar desse jeito? Dá pra jogar, né? Tá bom. Eu subi pro estádio, a pé, tomei banho e os caras não tinham chegado. Aí o Benê falou assim, ele não roubou ninguém não, porque eu fui acompanhando de bicicleta todos. Ele deu as 5 voltas completas no lago. E aí voltei pro Bragantino. Moral da história, jogando de volante, fui artilheiro do time na competição, Série A2. Na final fiz 2 gols contra o Juventus, que subiu o Bragantino, pode puxar. Subiu o Bragantino para a primeira divisão de novo. Então, hoje eu não tenho uma aposentadoria concretizada em documento, porque o Bragantino, de todos os tempos que eu passei, eles só registraram 1 mês de contrato. Faz ideia um negócio desse? Mas também não vou ficar... Aí a pessoa do INSS fala, vai lá em cima do Bragantino. Eu não vou em cima de ninguém. Eu sou muito apegado com Deus, com a minha família. Eu acho assim, cara, que você faz as coisas boas, as coisas corretas, Deus vai suprir sua necessidade. Deus supre a necessidade do justo. E eu creio nessa palavra e vivo assim. Não me preocupo, não. E aí, do Bragantino, velho, presta atenção, 2005, do Bragantino, joguei no Bragantino, joguei no América Mineiro, joguei no América de Natal, voltei pro Bragantino, aí joguei até 2011, joguei até 43 anos, pô. 43. Aí tomei gosto pra jogar de novo. E só parei mesmo que já negócio de concentração. Cansa, né? Se você tá num clube estruturado, é uma situação totalmente diferente, né? Agora os clubes da Série A2, Série A3, aí você vê, não que eles não querem, eles não têm condição. Eles querem até dar uma condição, mas não tem. É uma outra realidade. É por isso que quem está num grande permanece no grande e valoriza aquilo que tem. Sim. Eu trabalhei em um clube de estrutura menor, eu falo bastante pra rapaziada. Eles falam, gente,
time quando chega na Série A1 ali do Paulista, né, e cria essa dificuldade para os grandes, não é à toa, né? Porque para eles aquilo ali é sobrevivência. Muitos sabem que é o prato de comida que ele tem, né? Aquela Série A1 dificilmente volta, cara. Que é muito difícil. Porque já é o seguinte, quando você joga vamos usar o Paulista, né, como exemplo, quando você joga uma Série A1, que são ali 16 clubes, você tem que pensar assim, são 14 que ficam. Quando você vai para a divisão de acesso, é ao contrário. Não são 14 que ficam, são só 2 que sobem. Então, tipo assim, a concorrência é muito maior, a briga de foice é muito mais ampla, cara. Sim. É muito complexo. E muito quando difícil. eu venho pro Palmeiras, cara, eu venho com o coração aberto. Eu tava no sítio, né? Tava na chácara nossa lá, em Pedra Bela. Até o lugar que eu tenho um respeito, uma consideração muito grande, né? Que eu iniciei uma vida praticamente lá. Eu veio pro Palmeiras, eu tava andando a cavalo lá e tinha um celular, parecia um tijolo, né? Aquele com antena. O cara pensava que era uma arma, pô. Aí a moça que tava lá em casa, o celular da tocando, vai daí. Aí eu tava em cima do cavalo até. Peguei o celular, era o Mustafa, presidente do Palmeiras na época, né? Uhum. Nós estamos pensando em trazer você pra cá, que estamos vendo, não tá certo, mas estamos acertando com a comissão técnica, que era o PSER, né? E aí nós precisávamos resolver isso. Eu falei, vê aí o que o senhor quer fazer, eu vou até aí. Que na época eu tinha uma proposta só dos clubes, que eu vou te dizer, São Paulo, Corinthians, Internacional de Porto Alegre, Cruzeiro. Em 2003. Aí o Corinthians me jogou na cara 2 vezes mais que o Palmeiras pagava. E ainda disse assim, mas você vai voltar para a Série B? Eu peguei e falei assim, não, vou. Eu vou. Cara, eu tô com quase 30 anos, vou realizar meu sonho, cara. Vou jogar onde eu torço, pô. O dinheiro é bom? É bom. Mas para quem conhece eu e conhece meu coração, a minha dignidade, o meu caráter não tem preço. E eu vim realizar meu sonho no Palmeiras e sou feliz até hoje. Isso aí ninguém vai tirar de mim. Que eu comecei do nada e cheguei onde eu quis. E a tua família toda era palmeirense? Seus irmãos? Não, alguns. E, inclusive, quando nós jogamos com o Corinthians, nós tomamos uma taca do Corinthians, trocou a camisa lá, eu peguei a camisa, pus num saco preto assim, e dei pro meu irmão, que era corintiano, sabe? Mas esse amor pelo Palmeiras, você lembra como que surgiu, assim, quando você era menino? Ou... A verdade, eu ia ver jogo, ó. A gente tem que... Senão vou... A gente não tinha televisão em casa. E a gente ia na casa do vizinho ver jogo. E eu tomei gosto. Eu gosto do Palmeiras, gosto do Palmeiras. Aí, Pires, Jorge Mendonça, na época que jogava. Tinha Escurinho. Tem um que vai com nós agora aí, rapaz, que eu lembro dele... Rosemiro. Pô, aquilo é academia de futebol, cara. Quem é palmeirense e conhece, pelo amor de Deus, cara. César Maluco. E aí vai. Edu Bala. Aí eu gostava, desde pequeno, quando eu comecei a entender, de 7, 8 anos, entender o que é futebol, né? Torcedor. E a vida inteira. E aí imagino que quando chegou essa proposta deve ter passado um filme na sua cabeça, né? Tipo, você lembrando de você molequinho, assistindo esses caras todos. É o que você falou, você escolheu viver o teu sonho ali, né? Tem um massagista que trabalhou com nós, fisioterapeuta aí, o pessoal me conhece. Hoje não sei nem... Eu encontrei com um deles esses dias. O Parque Antártica, pra mim, jogando com a camisa do Palmeiras, ele ficava do tamanho dessa mesa aqui, cara. A minha vontade de vencer e de levar de volta o Palmeiras no lugar que merece, ninguém tira isso de mim. E na época subiu vários meninos
Não é da agora que o Palmeiras tem, eles falam hoje, né, hoje. Nada contra o trabalho, nada. Eu vou falar o que é a realidade. Na nossa época que jogou no Palmeiras, já tinha vários meninos bons. Portanto que subiu 9. Subiram 9. Aí que eu tenho amizade com todos eles e converso até hoje. Aí você pegava lá Alceu, Correia, Wagner Love, Edmilson, Anselmo, Zelov, Glauber, Daniel, só aí já falei 8, pô. E tinha o André Chu, que era um meia, que não teve oportunidade, e pelo amor de Deus, que jogava, velho. Então, desde antes, o Palmeiras sempre teve uma base sólida, que consegue repor os atletas em alto nível. Falando até dessa sua vinda pro Palmeiras, né, essa escolha, igual você fala, pô, recebi propostas na época até em situações distintas e topei vir pro desafio. Jair chegou a falar contigo na época? Não. Pelo tempo que vocês tinham trabalhado no São Caetano e tal? Não. Só foi ter contato com ele depois já chegando aqui? E eu acertei o contrato primeiro que ele. Primeiro que ele? A maior dor no coração que eu tenho, assim, né, do futebol, e quando nós ganhamos do Palmeiras, o São Caetano ganha do Palmeiras, o Palmeiras rebaixa. E ali estava a profissão acima de tudo, né, nos trabalhos. Caramba, então você ficou sentido, assim? Fiquei. Eu fiquei com a responsabilidade, assim, o que eu poderia fazer para o Palmeiras voltar à primeira divisão, né? Caramba. E aí a história de vida, velho, às vezes a gente emociona porque são poucos, né, que conhecem a minha vida, a trajetória de vida, que nem por isso eu deixei de acreditar. As dificuldades que enfrentei, nem por isso. Eu sempre se apego com Deus, entrego a minha vida para Ele, para que eu possa... Eu ouvi do presidente da Suíça, que eu mal falo português, né? Língua presa. Não fiz faculdade, mas fiz até a licença da CBF aí, para trabalhar no futebol. E quando eu vi um meio muito sujo assim do futebol, eu comecei a me afastar, entendeu? Que eu não sou vendável. E muitos não têm coragem de falar isso. Muitos submetem aquilo ali e eu não. Eu trabalhei de treinador aí 7, 8 anos nesse time pequeno. Só dificuldade. Você tem que fazer um X tudo que diz, né? Não tem um staff completo como você precisa para trabalhar. E eu ouvi do presidente da Suíça há muitos anos atrás, né, que o homem, que ele não nasce para ele servir, ele não serve para viver, cara. Só que meu pai não falava com essas palavras. Meu pai é uma pessoa simples da roça. Meu pai falava: o homem que não serve para ajudar a família e ter caráter, ele não adianta estar no mundo, não adianta viver. Então eu guardo para sempre as coisas dos antigos e tenho a minha maneira de ser. Muitos dizem que eu sou... no futebol, até mesmo o Ademar, você é muito diretão, no futebol tem que ser mais... Eu tenho amizade com todos eles, do São Caetano, pessoal do Palmeiras, né? Esses dias eu estive até jogando com o Endel, que o pessoal dizia que era meu filho, né? Mas por quê? Ficou... É o biotipo, né? É o biotipo, né? Então o Endel também era da base, né? Na época. E eu encontro muitos os meninos, graças a bom Deus, eles sempre me agradecem, nunca teve uma divergência. Eu, na época, eu tive uma discussão com o Thiago Matias, que era um zagueiro aqui, com ele e com o Magrão. Que quando nós fazia, hoje não tem mais, né? Nós fazia o coletivo, o profissional com a base, eles chegavam muito nos moleques. Onde eu perguntei: pô, você não foi moleque um dia, cara?
Eles estão buscando espaço deles, é a maneira deles jogar. Eles vão nos ajudar. Né? Wagner Love, molecão. Aí o que acontece? Quando enquadra Edmilson, Correia, Alceu, Glauber, e vai subindo pro time profissional, o time nosso faz isso, cara. Wagner Love, naquela época, misericórdia. Cara, pra marcar ele. E o pessoal lembra muito muitas das coisas erradas, né? Que deu errado. O Marcão não estava num dia feliz, nós não estávamos, né? Nós, que quando o futebol é coletivo. Tomamos uma goleada no Parque Antártico, que o Marcão erra a bola. Jogo do Vitória. E passa o pé perto do meu rosto, fala, nossa, Marcos, você acerta em mim essa pontapé aí, misericórdia. E que ele furou, né? Mas ali já vinha umas coisas meio que errada dentro e fora do campo, o qual ninguém tem coragem de falar, pô. Essas coisas que me chateiam. Né? E quando as coisas fora não caminham bem, no futebol, a tendência é o resultado não aparecer. Influencia, né? Influencia muito. Porque nem todos têm o mesmo psicológico. A mesma capacidade de absorver uma crítica, né? E um dia nós jogamos com o Corinthians, perdemos pro Corinthians, e todo mundo no vestiário, torcida, rapaz, eu vou sair. Eu não devo nada pra ninguém, eu dei o meu melhor. Não tem que ficar correndo pra lá e pra cá. De ninguém. Então eu vejo que as pessoas lembram muito dessa passagem que nós tomamos 7, mas eles não lembram que o qual já deu praticamente uma garantia do Palmeiras na primeira divisão, eu com 1,70 m fiz um gol de cabeça. E jogo Corinthians 0-0, 0-0, todo mundo lá na bola, jogadores nível de seleção que nós tinha, jogadores maduros. Peguei a bola, bati o pênalti, fiz o gol. Porque eu queria ver o Palmeiras no lugar que merece. E hoje eu sou feliz, cara. Por tudo que eu vivi dentro do Palmeiras, por tudo que eu vejo. Cheguei aqui hoje, pô, pra mim é a melhor coisa do mundo. Tantas coisas que a gente tem que fazer. Mas o convite foi feito, eu falei, pra mim é a melhor coisa. E você, como palmeirense de infância, assim, depois pôde realizar seu sonho vindo jogar aqui, qual foi o momento que você tava aqui dentro, que, tipo, você olhou e... Eu sempre gosto dessa pergunta, né? Que você tava aqui dentro e falou, caramba, tô no Palmeiras, realizei meu sonho. Qual foi o seu momento mais especial aqui dentro? Foi o acesso, não sei, o primeiro gol? Cara, quando eu assinei o contrato, né, foi uma realização de vida, né? E quando eu entrei no vestiário, recebi um material de treinamento. Ali eu vi que Deus existe. Porque o que é da gente, Deus vai trazer na nossa mão. Eu tinha 3 campos para nós treinar. E muitos dos meninos não gostavam de fazer treino comigo, que eles falavam regenerativo. Eu já ia correndo mesmo, porque para mim tanto. E o Irineu, baita preparador físico, o Almir. Graças a Deus, Deus colocou pessoas boas na minha vida no futebol. Eu peguei só preparador físico. E quando eu fiz a oração para entrar no jogo, Palmeiras, aí falar para você, o coração foi a milhão, né? Ainda teve alguns jogos ainda que eu entrei como capitão ainda. Caramba. Aí, pra mim, foi melhor que acertar na Mega Sena. Muito legal ver essa emoção genuína do Adãozinho, Gi, porque sabe aquela frase que a gente escuta que o pessoal fala que é um jargão popular, assim, que
nem todo dinheiro do mundo pode comprar certas realizações, sabe? Tipo assim, você pode chegar em grandes lugares, você pode ganhar muito dinheiro, etc. Mas tem certas coisas que não há o que pague. Tipo assim, sabe? Não há o que pague. Você pode ir pro lado A, que você vai ganhar 5 vezes mais, mas tem um lado B aqui que te traz uma coisa emotiva, assim, sabe? Se ele tivesse ido pro rival... Exato, e é um pouco dessa vinda dele pra cá, né? Você vê, assim, ele falar desse relato, assim, de chegar no vestiário, receber o material, né, cara? É aquele lance que você olha, respira e fala assim, cara, tipo, eu cheguei, né? É um pouco do que a gente também vivencia no dia a dia, quando a gente tá aqui, quando a gente chega pra trabalhar e tal. A gente tem um pouco dessa coisa assim genuína. E só uma coisa, Luiz, antes de você continuar, eu acho que o legal do nosso programa aqui, do Palmeiras Cast, é justamente isso. Talvez tenha muitos palmeirenses de casa que tá vendo agora, não fazia nem ideia que o Adãozinho era palmeirense quando era criança. Não sei se você já deu esse relato talvez em outro lugar, ou se deu alguém, as pessoas ainda não viram. Como eu tô falando aqui hoje, nunca aconteceu. Um dia eu tive uma oportunidade no Neto, me chamou lá, e eu falei, eu sou palmeirense. O Neto falou, não, então eu não te chamava aqui. Eu falei, mas... Fala a verdade pra você, viu, Adãozinho? Fala a verdade. Eu falei, ô Neto, foi o melhor time que você jogou, você quer falar o quê, cara? Mas é muito legal isso, porque, tipo, às vezes a galera não tem ideia, tipo, que ele falou ali, eu achei muito interessante. Tipo, ele tava jogando contra o Palmeiras, aconteceu do Palmeiras cair, e ele ficou sentido e com esse sentimento de, tipo, puta, eu preciso... Uma responsabilidade. De trazer o time de volta. Pô, eu achei isso muito da hora. E poder externar isso pra torcida, eu acho isso muito legal. E quando a gente vê que nós ia voltar o Palmeiras pra primeira divisão, quando a gente faz uma reunião, tinha um hotel, cara, de treinamento, Jarinu, que aí vem o Daniel, Claudeci, o Magrão, que nós já tinha história em São Caetano, e o Pisserni. Aí eu falei, voltamos para a primeira divisão. É isso que eu ia perguntar, né? Você como um cara tão experiente, você já chega aqui na faixa dos 30, né? E Marcão também, que era um outro cara experiente, o Sérgio também, que era um outro experiente, que já ficaram no grupo. O Zinho também, né? E o início de Série B foi um pouco complexo, né? Foi um pouco difícil ele até engrenar e tal. Mas você usou um pouco dessa experiência que você teve, de tantos outros acessos anteriores, até porque no caso do São Caetano são 2 acessos seguidos, né? De Paulista de Série A3 para 2, de A2 para 1, e no Brasileiro, aquela campanha maravilhosa na João Avelange que leva vocês à grande decisão. Mas você tentou trazer um pouco dessa experiência de como é jogar uma Série B pro pessoal que tava aqui, Adãozinho, porque eu já tinha jogado a Série B, e aquilo que eu vivi dentro da Série B eu passava para eles, porque nós tínhamos vários jogadores aqui de nível técnico. Você fala de Zinho, Pedrinho, um nível, né, técnico, um nível elevado. Mas às vezes na Série B, vamos falar o grosso modo, né? Tem que ser um pouco mais de força, né? Uma resistência, uma consistência, que o nível técnico ele abaixa, mas a força aumenta. E aqui tinha as duas coisas. No começo foi complicado até o Pisserni ajustar algumas coisas, porque um jogador do nível de Zinho, o Pedrinho, que já estava aí, o Magrão, o próprio Magrão, o Marcão, que é uma pessoa sensacional. O cara veio da Copa do Mundo e caiu para a Série B. Você acha que até o emocional dele, o psicológico dele voltar é meio complicado, cara. Sim. Então você tem que ir balanceando para chegar no parâmetro que você quer. E naquela época até o Marcos, que era o capitão do time, às vezes o Sérgio, às vezes eu, e eu comentava com eles assim, cara. Um dia eu acabei que arrumei uma discussão, que nós tínhamos muitos jogadores, tinha acho que 35. Cheguei para treinar, a Rosana falou, tem alguns no departamento médico.
Eu peguei e falei, eu tinha a liberdade de conversar com ele, falei, ô amigo, eu vou falar pra você, você já viu alguém comprar um apartamento deitado numa cama, departamento mesmo, numa maca? Eu nunca vi, eu vi a pessoa trabalhar pra ele sobreviver, o sustento e fazer alguma coisa. As jogadoras falaram, pô, mas você leva muito a sério. Eu falei, a sério, pô. Todo dia gelo. O gelo não vai mudar a história de vida. Tem que mudar, nós vamos voltar ao Palmeiras primeira divisão, cara. Aí nós vamos arrumar o melhor emprego, vamos deixar uma história, né? E vamos ser lembrados. Mesmo que seja a segunda divisão, mas eu fui campeão no Palmeiras. E para mim muito mais vai ser lembrado, né? Que eu sendo um palmeirense eternamente, desde quando eu conheço por gente. E isso aí não muda. E muitos meninos não entendiam, muitos não entendiam, achavam que era ignorância. Não, mas não é ignorância. O que nós precisávamos no momento era se fechar mais, e quando aconteceu, você podia ver que era 3-4. O cara entrava aí no Parque Antártica, não sei se afundava o pé deles na grama mais alta, mas os caras baqueavam. E muitas das vezes o Pisserni tomava por decisões de deixar eu até fora do jogo. Eu nunca questionei isso com a comissão técnica. Melhor assim. Ótimo, o importa é a gente ganhar, pô. Aí você se torna um grupo. Agora, se você pensar na sua vaidade, porque eu fui vice-campeão da Libertadores, joguei todos os jogos, vice-campeão brasileiro, joguei todos os jogos, eu tenho que jogar? Não funciona assim. É o momento. Quando você passa a respeitar o momento do próximo, as coisas caminham melhor. E foi o que aconteceu. O Pisserni tinha uma liberdade com a gente, com todos. Falou, Adão, segura aqui, faz aqui. Portanto, teve jogos aí que eu terminava jogando de lateral direito, pô. Mas porque ele pedia. Então eu sou funcionário do clube, sou obediente a quem, submisso a quem comanda. É a vida. Teve algumas peças que foram se alternando ali durante a competição, que foram sendo, né, modificadas e até colocadas no elenco para ter algumas oportunidades. Por exemplo, o Palmeiras começa o ano com Neném e Marquinhos na lateral. É isso mesmo. E entra Neném, que era cara, o Neném é um caso curioso até, que vale a pena o torcedor palmeirense depois pesquisar, que a gente lembra muito do Arce na bola parada, né? Batia bem na bola, né? O Neném batia na bola tão bem quanto. Caramba. Tão bem quanto. Era assim um substituto bem à altura. Então começa com Neném e Marquinhos as laterais. Na Série B vira Baiano e Lúcio, né? Lúcio chega também durante e teve outro também que jogou no Corinthians. O Alessandro? O Alessandro jogou aqui a Série B também. Jogou alguns meses, depois foi embora pro futebol russo. Aí eu tô puxando a ficha aqui. Pedro Jeromel era da base nessa época. Olha que loucura. Aí tinha o Leonardo de Paula, que era um zagueiro. Jeromel era da base também? Era da base. O Magrão, Correia, Alceu, Fábio Gomes, Claudecir. Eu esqueci do Fábio. O Fábio foi uma peça que ajudou muito também nós. Sim. Que veio aí do Paulista de Jundiaí, né? Sim. Thiago Gentil, Pedrinho, Elson. Caramba, o Elson tinha 20 anos nessa época. Ele veio do Ituano. Do Ituano. Diego Souza. Isso, Diego Souza era da base. Da base, Wagner Love, Anselmo, Munhoz, Edmilson. E algumas figuras que passaram, né? Jogaram. Teve um menino aí que chegou no Palmeiras, até jogou pouco, mas tomou um outro destino, coitado, faleceu, né? O André Balada, né? Não sei se você lembra disso. Sim, o André Neles. Tinha um potencial do caramba, velho. Sim, era um centroavante vindo do Vitória, se eu não me engano. Vindo do Vitória. Eu tive um episódio no Palmeiras que eu tive que mostrar para eles o lado certo, a diretoria, presidente e todos os torcedores, que eu nunca bebi na minha vida, nunca fumei. E eu fiz um campeonato de menores em Bragança, a Copa Adãozinho de menores, e coloquei um convite no mural do vestiário para que
alguns jogadores dessem essa atenção para nós, que seria gratificante para os menores. Foi alguns jogadores. E chegando lá, acabou, né? O coquetel, acabou o evento. E o Wagner e o Lúcio se direcionaram para uma boate. Tá, a minha esposa tá aí, é a mesma esposa minha, não troquei, é a mesma. Fomos buscar eles. Eles falaram, não dá nada, não, fica tranquilo. Nós não vamos... Tá. Aí uma pessoa de lá liga para Bandeirantes e diz que o Adãozinho levou vários jogadores para balada em Bragança. Cara, eu durmo 10 horas da noite, eu vou balada, que jeito, pô? Coitado. Foi buscar os caras. Aí o médico do Palmeiras na época, eu falei, não, eu quero fazer um exame de sangue, eu quero constatar que eu uso esse tipo de coisa, substância aí. Aí eu chego, cara, tem um repórter ali, pega e fala, chegou os baladeiros. Eu falei, ó, baladeiro pode ser você, teu pai, teu irmão, mas eu não. Você me respeita. Foi esse desencontro que eu tive só na passagem, o qual foi, visto que eu não mexo com porcaria, pô. Não, e outra, como que você vai segurar 2 moleques de 20 anos, cara? Nem 20 tinha, né? É. Aí nunca sai de São Paulo, a hora que sai. Aí chegou no outro dia, sentaram assim, no campo. Aí o Pserno, o que aconteceu? Eu falei, Pserno, você me conhece, não é de hoje, né? Eu não mexo com nada nesse esporte que estão dizendo. Fica a seu critério. A decisão que o senhor tomar é essa aí. Aí o Wagner logo a cabeça para baixo. Não, foi eu. É isso, eu já com 17 anos já assumi a bronca, né? E o Lúcio. Levei o Munhoz no sítio nosso, levei o Sejão. Essa é outra história que não poderia de contar, né? O Sejão me pediu um bode, pra levar pra chácara do sogro dele, coisa parecida. E foram lá no sítio almoçar e, perna pra quem tem. Aí eu pus o bode na caminhonete e vim embora, tô vindo. Aí quando eu chego na entrada de São Paulo ali, na Marginal, ou seja, você tá onde? Eu já tô no CT, eu não posso chegar atrasado, o goleiro é o primeiro, não sei o que, tá, beleza. E a sua casa? Tal. Fui lá, amarrei o bode no portão do prédio dele, lá, larguei lá, pô. Cheguei aqui cheio de pelo, cara. Deixou o bode amarrado na porta do prédio. O povo ligando. Não, Sérgio, mas foi eu recomendo aqui pro senhor. Foi uma meia hora, velho. Foi uma meia hora, o rapaz chegou lá, eu cheguei aqui tudo cheio de pelo e eles dando risada. Aí o Munhoz tinha ido no vizinho nosso do lado lá, que fabricam a cajibrina lá. Dois. Não tô passando no muro, tô banhando. Aí eu falei, você vai treinar bem ou mal, rapaz. Você vai treinar, pô. Você tá no bem ou mal, você vai treinar, irmão. Se vira. Que vai roubar outro, rapaz. Mas tem muita história, cara. E essa história do bode, que fim levou? O Sérgio foi buscar o bode depois? Não, ele foi o quê, rapaz? Ele mandou, foi o cunhado dele lá pegar o bode lá no portão lá. Mandou o cunhado dele. Ô Adãozinho, e a tua relação com o Marcos? Como que era? Porque o Marcos, ele... É um tirador de sarro, né? Ele gosta de coisa papagaiada, né? Ele pode até fazer que não lembra, mas ele estava no prazo no hotel aqui. Aí o Marcão tava deitado lá. Eu falei, caramba, cheiro de cigarro, quem que fuma nessa porra? Aí o Marcão fumava, né? Aí eu chamava ele de Papa. Eu falava, e aí, Papa, tá firme? Rapaz, jogar com esse time desgraçado nosso aqui, eu tenho que estar bem preparado, porque senão não sei o que vai ser de novo, viu? Aí com o cigarrinho dele, eu fui voar pra janela. Rapaz do céu. O homem tem 2 metros, ficou com 3. Não, isso ninguém vai comigo, isso não sei. Eu falei, não, chega com essa porcaria aí, rapaz. Eu zoava ele pra caramba. Mas um cara
nota 1000, cara. Fui no sítio dele pra fazer um jogo lá Nossa, ele falou, é pertinho. Pertinho. Lá em Oriente? 6 horas de carro. É logo ali. É, pertinho. Aí pra chegar no sítio dele, eu andei mais, acho que uns 10 km no meio do canavial, assim, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Nossa. E Marcão, eu não vi mais ele, cara. Eu vejo o Sérgio às vezes, converso com o Sérgio. O Leonardo eu não vi mais. E uma história que o pessoal não tem assim, a coragem, né? Não vamos falar coragem, não gosta de comentar, né? Nós tá jogando com o Corinthians no Morumbi, acaba o primeiro tempo, aí o zagueiro nosso desce pro vestiário, babando, deita no chão. Tô com o demônio no corpo, não sei o quê. O Pisserni deu um chute na costela, você vai com o demônio e tudo. Eu não vou te tirar, não. É verídica essa história, então? Você ficou sabendo disso? Sim, pô, vazou na imprensa na época, muita gente disse, até o próprio diretor do Palmeiras falou isso, e aí depois o índio. E o cara aqui, ó, eu joguei com ele no Bragantino, né? Olha lá, nossa, lá Carcanhar do Galo, né? E pega o índio no Palmeiras. O índio um dos melhores zagueiros que eu joguei. E aqui ele não conseguia jogar, mano. Depois ele foi campeão no Inter. Quem contou uma história? Campeão do mundo no Inter. Nós concentramos junto lá na pré-temporada. Aí ele falava assim: não, você sabe por que eu fico, às vezes, no canto, cara? Porque eu tenho as manchas no corpo e o pessoal fica chamando eu de vaca maiada, mas eu fico sentido. Ele tinha um problema mesmo. O Luan disse que... O Luan contou pra gente, o Luan atacante, que jogou no São Caetano, inclusive, que o índio... Ele tirava a dentadura durante o jogo. Passava no cara. Pegava na mão do jogador. Que tava marcando. Pegava chiclete do cara. Você tá com chiclete? Dá chiclete aí. Não, pô, só tenho esse. Daí. Catava o chiclete da boca do cara, colocava e mascava. Ele zoava o cara dentro do campo, cara. Loucão mesmo, assim, cara. A panturrilha dele parecia ele tentava entrar no psicológico, mas o Luan disse que essa da dentadura disse que uma vez ele na área e o índio chegou pra marcar ele. Aí foi assim pra mão dele, falou assim, abre a mão aí. Aí ele abriu a mão e botou a dentadura. Teve um jogo aqui no nosso campo aqui, no Palestra. Aí vai entrar o Denis e o índio. O Denis do seu tamanho, puta, muralha. Os caras jogam pra caramba. No Palmeiras eu não conseguia. Eu falo, mas que diabo, o que é isso, né? Não, o zagueiro. Denis Marques era atacante. Aí, cara, primeira bola, eu ainda tinha falado pra eles. Eu falei, o campo do Parque Antártica não dá pra você jogar com chuteira de trava alta que a grama segura. Parece um chiclete a grama, né? Então, essa primeira bola, o Sérgio tava no gol. Primeira bola, rapaz, o Denis saiu na cobertura assim, enroscou o pé, plap no chão, o cara puff, cruzado, gol, 1-0. Eu falei, o Denis, eu falei pra você que não. E os dois tinham falado a semana inteira no treino aqui e lá. É a chance nossa de arrebentar os caras agora. Agora é a nossa chance. Nós não vai tomar gol nem. Colocou a chuteira errada. O índio foi dar o carrinho no cara. Passou o cara e a bola. Aí eu falava. Era um pouco mais velho. Tentava orientar nesse sentido, né? Cara do céu. A hora que chegou no vestiário e poder falar, Denis, eu te falei. Falou, eu tô acostumado, troca a chuteira, velho. Então, cada coisa do futebol que é... Tinha um lateral esquerdo nosso que veio, Everaldo, você chegou a pegar aí? Um baiano forte, pra caramba. Ele falava, eu tenho que quebrar pelo menos uns 3. Mas você não vai jogar, pô? Caramba. Aí fazer Muay Thai? Fazer luta, pô. Tinha, cara. Nossa, boy. Não, ainda tem mais um aí que chegou. Estamos falando. Jardel, pô. Nossa. Deus e misericórdia. Esse chegou, mas não conseguiu, né? Não, mas não, irmão, nem performar, nem nada, né? É como diz assim, né? Deus deu uma vida pra cada um cuida da sua, né? Sim. Mas é complicado, hein, velho? Sim. É complicado. E ele vem numa época em que ele tava começando a curva a descer, porque ele tinha sido artilheiro em Portugal, tava muito em alta, e começou a entrar no declínio, né? Outro menino, que eu falo menino por causa da minha idade, né? Que jogou no São Paulo, Português, o Leandro Amaral. Leandro Amaral também, verdade.
Dodô que jogava de bola aqui, pô. O cara que eu admirava ver jogar bola. Eu cheguei a jogar junto com o cara. E aí aqui nos desenrolava. Nós tivemos a dupla do Botafogo aqui, que era Dodô e Donizete. Donizete Pantera. Não deu certo também. Não engrenou, cara. Não deu certo, não funcionou. Leandro Amaral também, que tinha tido muito destaque na Portuguesa, fazendo muitos gols. Jogou aqui também, não deu certo. Depois foi pro rival, também não deu certo. Você sabe que eu brinquei com o Carlos esse dia, nós fomos jogar no veterano do Palmeiras. O cara pegou e... colega do Valtão, do Sérgio. Adão, você joga do quê? Eu falei, eu jogo de teimoso, cara. Porque em 2010 eu tive desgaste no joelho, 2011, e o médico falou, você não joga mais bola, você não anda mais, vai ter que colocar próximo. Mas já faz quantos anos? 2012 para 13, né? 13 anos. Caramba. Distância de 10 metros eu pego o moleque rapidinho. Pode colocar na reta que tá na... E aí deu desgaste no joelho, e às vezes dói, né? Às vezes não dói, fica uma coisa chata. Aí ele falou, mas por que você fala assim, joga de tempo? Porque eu tenho o joelho ruim, se eu ficar correndo igual louco aí é rapidinho, né? Sim. Mas a minha vida no Palmeiras Deus é tremendo na minha vida. É louco. Cara, cada história, né, bicho? Muito eu muito fico bacana. Feliz de ser lembrado, cara, porque o Vanderlei mesmo falava, quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Porque a gente fica lá pro meio do mato, lá, no interior brabo. Mas eu fico feliz de ser lembrado, de vir aqui. E nossa, quando eu entrei ali, que eu fui até ali perto do portão do treino, você é louco. Nostalgia. Passou um filme na cabeça. Passa. E como que é a torcida do Palmeiras, assim, como vocês falou, de reconhecimento? A galera te reconhece, te no pede interior, pra tirar sim, foto, aqui em São Paulo. fala com legal, você. fala. E como que é pra você, assim, receber esse carinho até hoje? Gratificante, né, cara? É gratificante porque tudo que eu fiz aqui, se eu falar que foi por dinheiro, é mentira. Eu fiz mais por amor mesmo, pelo coração. Porque tinha tantas coisas para acontecer profissionalmente, eu optei, né? Escolhi a realizar um sonho de criança. O que te trouxe até aqui foram as boas campanhas com o São Caetano, né? E foi um São Caetano que, durante um período de 4 anos, né, reinou dentro de São Paulo, com os times de menor expressão, digamos assim, né? Entre os times do interior, apesar de ser uma cidade da região metropolitana. E aquele time de 2000, que inclusive foi o time que você fez parte, que chega numa final de campeonato brasileiro, né? E eu fiz o gol no Maracanã, né? Pra mim, deveria ter sido campeão brasileiro, né? Com toda aquela questão que aconteceu em São Januário, mas isso é uma outra história. O que tinha aquele time que deu tão certo, Adão? Porque quando a gente olhava no papel, eu naquela época tinha 15 para 16 anos, tinha 16 anos, e quando começamos a falar de São Caetano naquela época, a gente olhava e falava assim, não, pô, não é possível, né, tal, porque a gente olhava os nomes assim, e poucos nomes eram de conhecimento nosso aqui da capital da molecada. Um ou outro ali, Magrãozinho, né? Não o Zinho que jogou no Palmeiras, o Zinho que jogou na Portuguesa, jogou em vários times do interior, né? Alguns nomes ali eram coisa Leto, mas o restante do grupo, pouca gente assim conhecia mesmo em evidência. E cara, vocês chegaram de voadora com os 2 pés no peito da rapaziada, derrubaram Palmeiras no meio do caminho, Fluminense, que tinha um bom time naquela Flamengo época. Também. Flamengo perdeu para nós em Edson, passos de 3-1, pô. O Grêmio também, de Ronaldinho Gaúcho. Foi. Né, e vai para decisão contra o Vasco. Mas o que tinha naquele grupo que deu tão certo ao ponto de pegar esses times com, por exemplo, mais investimento, né? E jogadores até badalados e dar certo da forma que foi? A verdade, lá começou bem certo, você tendo uma comissão técnica competente, né? Preparador físico, massagista, roupeiro, tudo que o pessoal tratava muito bem os jogadores. E os jogadores que, da época do São Caetano, eles sabiam que ali era a oportunidade, vamos dizer assim, um trampolim, né?
eu vou bem no São Caetano, eu vou pro Santos, Palmeiras, Corinthians, isso aconteceu. E dentro do campo, cara, o dia a dia, a amizade é... O cara fala que a amizade no futebol não adianta, que cada um vai pro seu... Não, a amizade ali dentro e fora do campo era fantástico. Não tinha como dar errado. Se a gente tomasse um gol, o cara lá, se fosse gol contra, nós lá e abraçava o cara, vem cá, vamos virar o jogo. E não tinha aquela vaidade. A pessoa que chegasse com vaidade no São Caetano, ele não se enquadrava, pô. Porque era muito simples o ambiente, né? Mas a simplicidade não é ser boba. Sempre o Pisserno falava, a simplicidade não é ser babaca de ninguém. É a simplicidade com objetividade, né? De buscar o seu espaço. E o pessoal tinha um costume de falar, o Pisserno fala pega descida. Mas, pô, ele posicionava o time certinho. E quando começava um jogo, que ele sentia que as coisas não estavam caminhando bem, ele chamava um de nós, falava, faz isso, muda aqui, entra por aqui, que aqui é o caminho. Portanto, quando nós ganhamos do Palmeiras aqui, pô, o Palmeiras é um puta time, cara, é doido. Aí, o que nós fazemos para o Arce não complicar nosso time? O Arce era o lateral esquerdo. Sim. Nós dobramos 2 em cima dele, a esquerdinha e o César, pô. E aí, como é que ele vai atacar quem? Ele vai ser atacado, né? E o lateral esquerdo nosso fez o gol. Porque acho que foi uma das primeiras vezes nessa época que eu vi o Palmeiras sofrer do lado direito, né? Um ataque muito agudo, porque o César tinha um pouco das características parecidas com a do Arce, de atacar a profundidade, só que a diferença é que o César tinha velocidade, né? O Arce não tinha tanta velocidade para chegar, mas era aquilo. A bola no pé dele, ele colocava onde queria. E o César não. O César ele recuperava a bola, Gigi, dava o passe no meio no esquerdo, no Adãozinho e ó. Os caras falam, o pessoal fala assim de Zé Roberto, condicionamento físico. Sim. Igual o César eu não vi, né? No futebol eu não vi. César esquerdinha. E o César é outro cara que tem uma história fantástica também. É humanamente impossível. O cara ter um condicionamento físico igual o César esquerda tinha, E aí fazia isso aí. Aí quando era do outro lado, quando nós fomos com o Grêmio, aí a conversa todinha da imprensa, torcedor, é Ronaldinho. Sim. Eu falei, ele é o problema, ele é meu. Aonde ele for, eu vou atrás dele, velho. Ele não deu um chute no gol, velho. Não deixou o homem respirar. E aí, como é que o Grêmio vai jogar? Entendeu? Até o Ademar lembra que o Ademar vinha atrás do carro e falava, Ademar, do meio pra frente. Não quero que ninguém venha atrás que marcar, não, que nós vamos... Mas tínhamos 3 no Grêmio, no Olimpo. Caramba. E se ia dar certo ou não, mas a convicção e a vontade, o espírito já estava prevalecendo. Que eu falei, se o problema é ele, ele não joga. E aconteceu. Contra o Vasco, o primeiro jogo, se você pegar os momentos do jogo, você vai ver que o Juninho Paulista pegou uma vez na bola. Sim. Aí quando vai o segundo jogo, nós já tava tudo de férias. E aí remonta, não treina para ir jogar uma final. Na verdade o terceiro, né? O terceiro jogo. Como que vai lá no Rio de Janeiro. Maracanã. Aí eles mudam o jogo, não é mais no São Januário, o jogo é no Maracanã. Sim. Aí o Maracanã estava em reforma, sabe o que eles fizeram? Ninguém sabe e não fala, né? Jogaram uma tinta verde na grama, porque a grama tá cheia de areia, pô. Nossa. E o que eles fizeram aquilo? Sabia que nós éramos um time rápido? Deixou o campo pesado. Aí Júnior Baiano, paulada, o Divan paulada, Então tem umas coisas de bola, cara, que, nossa, eu acho que ninguém consegue me enganar no futebol, cara. Que não foi uma escola de vida no meio do futebol que... O Silvio Luiz já tava nesse time? No São Caetano? Nossa, o Silvio Luiz... Né? O Silvio Luiz eu tenho amizade com ele até hoje, ele mora em São Caetano. Silvio Luiz, eu falo que
Hoje a gente viu os goleiros repondo, né? Ele jogava no meio campo, a bola com a mão, pô. Caramba. Isso é um negócio que é... Em qualquer estádio, velho. Qualquer estádio. Agora, vai bater um pênalti no Silvio, você vai ver que tamanho do armário. Adãozinho, e naquela época ainda não era padronizado, né? Não. Não tinha essa coisa de 105 por 68. Tinha campo que era 110 por 74. O Serra Dourada era grandão, era bem os caras falavam. E o Silvio Luiz fazia essa reposição manual cara. E nós tínhamos um lateral direito chamado Japinha. Então quando o Silvio pega na bola, sai uma aqui, sai outra aqui já. Entendeu? Já era ligação direta. Aí naquela época, hoje desce a linha toda pra marcação, né? Aí se você tem 2 atacantes na frente, os caras têm que ficar com 3, né? É isso. Se sai 2 lateral, aonde você leva a vantagem? 5 contra 3. E é engraçado que eu nasci em 95, né? Então, essa época eu tinha 5, 6, 7 anos novinho. Ali. Tava começando a jogar bola na rua. E era engraçado que, tipo, quando a gente ia no gol e aí, tipo, fazia a defesa, de que tava Silvio Luiz, mano. Tipo, tinha vários outros goleiros assim, mas a gente Silvão, lá gostava de falar Silvio Luiz, que tipo, é outra pessoa assim que é irmão, cara. A gente tem uma amizade do caramba. Eu gosto dos pessoal, assim, todos, né? Graças a Deus eu fiz uma amizade muito boa no futebol. Não tem inimizade com ninguém. O Silvio, Ademar, Claudeci, o Esquerda, nós temos o grupo do São Caetano, fica trocando. Tem um grupo até hoje? Tem. E sem falar que eu tava no São Caetano e fui jogar 9 jogos no Santo André, fiz 7 gols. E o Santo André voltou para a primeira divisão. Caramba. Isso no ano seguinte, né? 2001. O que acontece? O Ferreira era o treinador lá e pediu pro pessoal do São Caetano dar uma força para ele. Foi eu com o Gilmar, Romerito. Romerito tinha uma força do caramba, velho. E aí, na final, 48 segundo tempo, Sandro Gaúcho domina a bola, o cara vem pro pênalti. Paulo César de Oliveira apitando o jogo. Aí quem batia o pênalti nosso era um meia que jogou no Corinthians e um que jogou no Bahia, o Jajá e o Moreno. Mas ele estava extenuado, né? Porque o jogo foi uma pegada da bexiga. Eu peguei a bola, aí os caras falaram assim, mas você vai bater? Eu falei, vou, o que tem? Aí o treinador esconde atrás do banco. Foi gol ou não foi? Foi gol ou não foi? O Luiz Carlos Ferreira, vocês sabem quem é que eu tô falando? Era um cara também que, rapaz do céu, ninguém dava nada pra ele, mas onde ele ia subir o time, cara. Ferreirão. Então foi uma passagem no futebol, irmão, que... Tudo pra chegar aqui. Ô, Gê, vê se você reconhece alguns desses nomes aqui, porque eu falo que a galera, de fato, na época não conhecia não, mas ó, o time base era Silvio Luiz, Japinha, Serginho, Daniel e César, Claudecir, Adãozinho, Esquerdinha e Ademar, né? Esses que eu falei eram figuras frequentes. Aí hora entrava o Zinho, hora entrava o Ailton, hora entrava o Márcio Grigio, hora entrava o Alex Rossi. Tinha, do meio pra frente tinha ali uns 2 que o Jair ia rodando, mas a base era essa. Silvio Luiz, Japinha, Serginho, Daniel e César, Claudecir, Adãozinho, Esquerdinha e Ademar. E ainda tinha o Magrão também. Tinha. Né? Que ex-Palmeiras, queria da academia também, né? Cara, e depois a gente vai olhando assim, né, pra onde foi cada um, né? Pô, Silvio Luiz depois jogou no Rival, jogou no Vasco e tal. O Daniel jogou aqui, o César jogou na Europa, depois também jogou. O Daniel foi pro Japão, pô. Pra cá, o Daniel foi pro Japão, o Dininho também foi pro Dininho Japão. Jogou no Japão, Flamengo. Depois é daqui, né? Japão aqui, depois Flamengo. O Esquerdinha também jogou, encontrei o Esquerdinha no interior aí. O Esquerda jogou no Santos, pô. Jogou no Santos. O César foi pra Itália. Pra Alemanha. O César jogou na Itália, né? O Ailton já tinha tido uma passagem grande no Cruzeiro, times, Atlético, né? Sim. São Paulo. Era um time muito experiente, muito experiente. E a gente falou do exemplo do Grêmio, né? Grêmio, Fluminense de Roger Flores. Grêmio de Danley, Anderson, Polga, Patrício, Nenê, Polga, Marinho, Itaqui, Ronaldinho Gaúcho, Zinho, nosso Zinho, Gavião e Varley. Eduardo Costa no banco, Paulo Nunes e Rodrigo Mendes. Caramba. O time do caramba era o Grêmio. Aí esse time do Grêmio aqui é a base do Grêmio que ganha Copa do Brasil de 2001, que aí vem Marcelinho Paraíba,
Luizão, Luiz Mário e reforça o time que ganha a Copa do Brasil. E o Adãozinho, como que você vê essa ascensão do Mirassol? Vocês vê alguma semelhança? Foi legal se tocar nisso, cara. Vocês não sabem, mas eu vivo, a minha esposa fala, assisto muito jogo. Eu fico muito... o início do Mirassol, o mesmo início do São Caetano, sendo que tem várias pessoas dentro do Mirassol que fez parte do São Caetano. Ninguém sabe disso, né? Olha. Daquele São Caetano. Né? Daquele São Caetano. Daquele São Caetano. Daquele São Caetano. Mário de Souza. Até o ano passado estava treinador de goleiro Robertinho. O zagueiro que jogou no São Caetano fez parte da comissão do São Caetano. Hoje ele se formou lá. Ele é auxiliar técnico. Aí tem várias pessoas dentro do Mirassol que trabalharam no auge do São Caetano. Então eles copiaram um modelo, pode até ser isso, e não fizeram como São Caetano, eles investiram e foi além. São Caetano, hoje eu tenho pena de ver porque é um clube que a gente gosta também, né? Tem história, não tem um lugar para treinar, cara. Como você vai formar jogador? Aí fica difícil. E hoje é terceira divisão. E sem falar que nós voltamos a trabalhar no São Caetano, 19 e 20. Nós montamos um time que deixou na primeira divisão. Silvio Luiz, que trabalhou, eu, Ademar, Dininho e o Anderson Lima. Deixou o time na primeira divisão. Toda a galera da antiga. Hoje pode dizer da velha guarda. E eles tomaram por decisão, não queria organização. E você sabe que eu fui para São Caetano como gerente, coordenador, 2019. E chegando lá, eu fui tentar pôr o carro andar para frente, né, velho? Eu nunca fui de perder e não saber o porquê que eu tô perdendo, né? Tinha 18 funcionários fantasma. Caraca. Aí vê se alguém tem coragem de falar. Ninguém teve. Aí a mesa dessa, fui lá, bati em cima da mesa do presidente e falei, nós temos que regularizar a situação, presidente. Deixa nós trabalhar. Então, são esses furos que leva um time do interior a se acabar, pô. É onde perde-se o controle ali, né? Depois para retomar é muito difícil. É difícil. Hoje tem um Machado lá, vai meio que balangando, tentando montar uma base, uma coisa, outra. Mas é difícil. Se eles tivessem o bom senso, dizer assim, ó, vem, tá. Nós subimos o time do São Caetano. Pergunta quanto foi que nós recebemos, nós ex-jogador. Quanto era nosso salário? Quanto era? Pergunta quanto era o salário. Quanto era? Uns recebiam uma ajuda de custo de moradia, o qual não foi pago, que eu paguei. Só a minha lá eu paguei quase 34 mil de moradia, eu paguei a minha. Eles pagavam a gente o que eles queriam, assim, 5 mil, 10 mil para os ex-jogadores. E voltamos para a primeira divisão. E aí, tirou nós, contratava as pessoas de 50, 60 mil, não aguenta pagar. Vai afundar, pô. Vai afundar. Teve vezes lá da gente ter que ajudar as tias lá que lava roupa, coisa que eu sempre levei a sério isso aí, desde quando eu comecei a jogar bola, que as pessoas dizem assim, mas ela faz o serviço dela, tá bom, mas se a cozinheira não fazer um almoço bem feito, uma janta, se a tia não lavar a roupa pra você treinar, como é que você vai fazer? Sim. Então eles fazem parte do crescimento, né? Sim. E muitos jogadores às vezes não gostam disso, né? Eu tive problemas sérios às vezes para dividir premiação que vinha na mão da gente por esse sentido, não dentro do São Caetano, né? No Sampaio Corrêa, no próprio Ceará, na Francana.
que o jogador achava que ele tinha que ser toda a prioridade da situação. Ó, amigo, o roupeiro, velho, dobra certinho sua roupa, limpinha ali. Você sai e vai embora, ele fica trabalhando mais 2, 3 horas para arrumar as coisas para outro dia, para você chegar, tá tudo certinho. Então eu valorizo tudo isso aí. E a vida ensina, né? Aquele que não quer aprender, que Deus tenha misericórdia dele. E Adãozinho, pro cara que vestiu a camisa do Palmeiras como atleta, que era um torcedor dentro de campo, como é que é agora do lado de fora ver esse momento do Palmeiras esses últimos anos? Eu vou falar pra você, cara, eu não vou mentir não, em casa eu vou assistir jogo, eu gosto de assistir sozinho, cara. Sério? A Ângela tá aí, ela sabe. Eu não gosto de ficar falando, eu gosto de ver o jogo. E... É dos meus. E aí, quando eu recebi convite, às vezes, aí da direção do clube aí no Allianz Parque, dá um suador na mão, nervoso do caralho. Mas você já foi lá? Fui. Tá. Fui. Antes eles davam um convite pra nós, agora né, faz tempo que não chega, mas também a gente não vai ficar mendigando isso, a gente vai lá, se sentir vontade, vai lá, paga e vai ver o jogo, pô. Mas eu vou dizer pra você, cara, você vê o jogo no estádio ali é meio perigoso, né? Passa mal ainda. Quando você é novo, o coração bate, você segura, mas agora... Com esse jogo que teve lá do Flamengo, do... LDU? Você é louco, rapaz. Tava em casa? Tomei 2 litros de Coca-Cola, água, comigo. Acreditava na virada ali? Eu não acreditava que ia fazer 4, eu acreditava que ia ganhar nos pênaltis. Ia fazer 3 e ganhar nos pênaltis. Eu fugi dos pênaltis em todas, né? Sempre falei, vai direto. Eu também achava que ia nos pênaltis. Vai direto. Eu achava que ia nos pênaltis. Também achava que ia nos pênaltis. Porque eu joguei na altitude. Sim. É cruel. E aí, o mesmo que nós sentimos lá, os caras vêm pra cá e baqueia. O condicionamento deles não é o mesmo aqui também. Só que ninguém fala. Então, na verdade, eu nunca eu sou igual o Neto, eu sou meio bocudo. E aí eu nunca perguntei se pra eles faz muita diferença sair da altitude e vir jogar aqui, se pra eles tem uma mudança. Tá bom, vamos fazer assim. Você mora onde? São Paulo. Grande São Paulo, tá. Então você pega um avião, essa época do ano, e desce no aeroporto de São Luís do Maranhão, onde eu joguei. Você vai ver o que você vai sentir. Você não passa mal, filho. Sim. Se não passar mal, é zebra. Quem é de lá climática, sim. Não, mas eu falo assim... Aí você mora em São Luís do Maranhão. Né? Você mora em São Luís do Maranhão, que é o lugar mais quente que eu fui lá, que é Quixadá. Misericórdia, rapaz do céu. Vê pra saber onde que fica Quixadá. Lugar quente. E aí você vai lá de Quixadá, daí você pega e vai jogar lá contra o Internacional, lá no sul. Você sente a diferença. E sem contar que o cara que joga 2, 3 vezes por semana, espera um pouco, cara. A adrenalina de um jogador profissional hoje, ela vai muito alta. O cara não recupera tão rápido assim, cara. A não ser que seja igual Palmeiras, São Paulo, Corinthians, time grandão mesmo, né? Porque os times medianos não recuperam, não tem como recuperar. Se alguém falar, tá mentindo. Com toda certeza. Como você, vamos fazer uma comparação. Hoje é terça, amanhã é quarta. Você joga aqui em São Paulo, tá? Aí você viaja, joga lá no Bahia. Clima-tempo mudou. A sua recuperação não foi a mesma. Aí você volta de lá e vai jogar lá em Mirassol. Um exemplo. Cara, em 15 dias você arrebentou o atleta, você acabou com o cara. Mas tem muita gente que acha que é exagero quando a gente fala disso, quando a gente fala que desgasta da mesma forma. O desgaste não, mas não é o jogo em si, irmão. É a logística, né? A logística toda. Sim. Desgasta sim. Num avião você não dorme igual na sua cama dorme? Não, jamais. No avião você come igual você come na concentração? Jamais. Não precisa nem ir pra esse exemplo do avião. No ônibus mesmo, a gente já sabe que não é igual. No ônibus. A gente já sabe que não é igual. Não, a gente que viaja com o time, né? Porque a gente trabalha
também faço filmagem, o Luizão já fez também. A gente que viaja só pra não é atleta. filmar e não jogo lá. Eu já chego cansado em casa, entendeu? Chega moído, né? Imagina os caras que treinam ali tudo e tal. Hoje, raramente a gente faz 2 em 1, né? Emendar 2 jogos de viagem direto. Né? Hoje a delegação e a comissão preferem ir, voltar e depois vai para outro jogo. Eu peguei 2 vezes, não, 1 vez eu peguei 3 jogos em sequência. Foram 10 dias. Mas quem faz a programação não joga, irmão. Então não, mas que eu falo assim... O cara de televisão... Foi aonde eu tive a noção, Adãozinho, dessa questão do desgaste. Porque pra gente que não joga, tipo assim, você vai, viaja, concentra, teu jogo, volta. São mais ou menos 3 dias nessa vai e volta. Então você sente, mas... Você fala, não, beleza. E a gente faz uma escala por revezamento entre a gente. Então, pra gente é menos pesado. É menos. Mas já sente. Mas quando eu fiz essa de 3 jogos seguidos, que nós fomos daqui pro Rio, do Rio pro Recife e do Recife pra Minas, cara, quando eu voltei no 11º dia pra São Paulo, eu não sabia nem onde eu tava. Um perigo. Não sabia nem onde eu tava. Não sabia nem onde eu tava. Não sabia nem onde eu tava, sabe? Assim, e cansado, extenuado mesmo. Mas muito por conta dessa questão que você falou, da logística, o pessoal, do desgaste mental que ela causa. Vocês têm notícia do Milton Neves? Cara, o Milton Neves tá bem. Tá bem, ele tá com um programa numa rede agora, né? Numa TV, ele tinha se afastado, né? Saiu da rádio, etc. O menino que entrou em contato contigo, o Guilherme, né? Nosso produtor, trabalhou com ele muitos anos. Né? É amigo próximo dele. O Milton tá com um programa de TV agora, tá? Ele, o Alex Miller, a Letícia Beckler. Alex Miller, às vezes eu vejo ele. O Mário Alemão e tem mais alguém lá, acho que o Loeberin tá junto com ele. Eles estão com um programa de esportes, de debate no YouTube. Ai, que legal. Mas tá bem, agora tá mas né? Teve meio doentão, né? Teve meio mal, né? A perda da esposa deixou ele meio baqueado, assim, né? Entrou numa depressão e tal. E agora, acho que voltando um pouco à atividade, dá uma melhorada, né? Eu, ano passado, eu tive um probleminha de saúde, deu um começo de AVC, né? Aí, na hora que saí do hospital, já fui direto pro campo. Verdade. Isso porque o pessoal fala no repouso. Repouso, tranquilado. Repousar a hora que for 10 horas, eu repouso em casa. Dormir de dia, dorme de noite. Mano. A noite foi feita pra dormir, né? E você tava falando do projeto, né? Você tem um projeto também que trabalha com crianças e tal. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como é que ele nasceu e hoje como que tá esse projeto? Irmão, nós começamos no ano 2000, maio de 2000, foi quando eu tive esse... Porque quando eu saí desse bairro, né, Vila Garcia, eu falei para eles, um dia eu vou jogar futebol, eu vou montar uma escola aqui. Porque já tinha escola, que eu fui artilheiro da escola, que eu vou contar, cara, é uma coisa que eu não vou segurar, mas é duro, velho. Eu fui artilheiro do Mundialito com 18 gols. Aí quando foi para os jogos regionais, que é jogos abertos, que vai para toda a cidade, eu não podia jogar, porque eu não tinha aquilo. Não tinha chuteira. Caramba. Aí eu tive que prestar o tênis da minha irmã e jogar o futsal. Aí eu me aborreci com essa escola. Falei, onde eu vou abrir uma escola? E abri a escola no ano de 2000. Tá até hoje. Hoje, nós, graças a Deus, está mais estruturado. Mas a dificuldade é imensa. Por quê? O projeto que nós fazemos, ele acaba sendo muito mais social do que rendativo. Sim. Porque vários meninos nossos lá, que saiu para jogar futebol, nesse período, nós nunca ganhamos nada. Tem uma mensalidade simbólica de R$50, que nós temos 140 moleque, que 30 paga, 110 não paga. Né? Não é que eles não querem pagar. Sim. Não tem condição. Sim. E nem por isso nós vamos tirar eles de treinar. Tem às vezes, quinta-feira, chega um menino lá e fala assim, eu queria treinar aí, mas eu não tenho um short. A minha filha é coordenadora do projeto, meu filho. Agora que eles
tomaram a frente, que antes era eu. E vai, arruma um short, arruma uma chuteira. A gente compra as bolas, a gente compra o uniforme. E aí, nesse ano, saiu aquela lei do incentivo que você tem direito de um projeto, você tem direito de R$28 mil anual. Sim. Só que lá não foi feito isso. Era para fazer em fevereiro, atrasaram tudo e fizeram agora em novembro. Você não recebeu os 28.500, você recebeu 12 mil. Uhum. 12 mil você gasta de água e luz. No mês. Não no mês, você gasta assim, ó. E aí tem o campo de grama, tem o campo sintético, tem os vestiários para ser limpo, tem uma academia pequena em cima, para ser zelado. E aí eu peguei e falei para eles, para nós, vamos fazer o seguinte, não precisa me dar nada não, irmão. Vai. Aí eles mandaram mesmo assim. Por quê? Eu vejo. Quando eles fazem um benefício para você, eles já começam a te usar politicamente. Eu odeio isso. Aí vai lá no seu... nós mandamos uma emenda para vocês, aí você vai com fulano. Eu não quero ter essa dívida com ninguém. Esse compromisso. Porque eu aprendi muita coisa na Suíça, o tempo que eu morei, o tempo que eu viajei para lá, que eu aprendi muita coisa. As pessoas usar o próximo como um degrau, né? Aí o Adãozinho tem um nome, tem os moleques lá, tal. Aí vai lá, faz aquelas propaganda política. Eu não me adequo e não me vejo nessa situação. Mesmo assim, eles mandaram. Agora você tem 5 categorias de menor. 5 categorias de menor, sem falar os outros que treinam que tem problema, autismo, problema psiquiátrico, que a gente atende da mesma forma. Aí eu fiz uma quadra de areia, um futebol, uma quadra de beach tennis lá, para eles brincarem. Eles jogam um no outro areia, né? E aí o pessoal falou assim, mas Adão, como se faz? Eu falo assim, eu já falei para vocês desde a primeira vez que eu ia abrir a escola aqui, e que Deus vai suprir a necessidade do justo. Eu não vou mendigar o pão. Quem quiser ajudar, se for fora de política, amém. A política eu não gosto. Nunca gostei, né? E eu aprendi muita coisa que eu vou repetir na Suíça. O que eu vou falar que é muito pesado, mas não tenho rabo preso nem com ela, que tem 40 anos comigo. A política é o maior crime organizado do mundo. Isso eu ouvi do cara mais, estudado do que você imaginar. Por quê? Eles ganham tudo. Eles te dão isso aqui e colocam você na guilhotina. Por que eu falo isso? Nós, para trabalhar, você levanta cedo, vai lá, corta a grama do campo, não é fácil, Às vezes você consegue pagar, às vezes nós mesmo corta. Sim. Limpar tudo que lá não é fácil. É grande. E aí ele te dá 12 mil, tem 140 moleque. 140 moleque, você colocar pai e mãe vai triplicar, né? É isso? Ele vai nessa maglicência. Dá 420. Entendeu? E aí eu não me vejo. Se não for envolver política, alguém quiser ajudar, seja livre, espontânea vontade. Eu não me vejo. E eu cumpri aquilo que era o desejo do meu coração. As duas coisas eu cumpri tão bem, cara, que se Deus me levar hoje, eu não me arrependo, não. Joguei no time que eu amo. Fiz a escola. Eu não tinha casa para morar, eu fiz primeiro a casa da minha mãe para depois eu fazer a minha.
Quando eu tava no auge do futebol, eu arrumei uma casa para cada irmão morar, pô. Pra não pagar aluguel. Então a minha parte, Deus sabe, tá lá no céu. Já fiz a parte de homem, eu já fiz na terra. Então, se Deus me levar hoje, eu tô tranquilo e realizado a minha vida. Que eu fiz tudo aquilo que era o desejo do meu coração. Tudo. Não tem mais nada para falar assim, você tem que fazer. Então, falar dinheiro. Dinheiro, tá bom. Eu vivo com pouco, sou humilde, pô. Eu preciso andar com um carro de 300 mil? Não, né? Eu no carro de 50, de 10, de 20, de qualquer jeito. Vai me levar? Vai, tá bom. Moro num lugar simples, aonde eu me criei, aonde o pessoal tem um certo respeito. E boa, tô tranquilo. Essa é a minha história de vida. O projeto fica onde mesmo? Bragança Paulista. Bragança Paulista, qual é o nome do bairro? Vila Garcia. Vila Garcia. Com certeza tem alguém em Bragança que deve trabalhar com captação de recursos, de lei de incentivo ao esporte, Tem. Inclusive para projetos. Então, puder procurar o Adãozinho, né? Prestar uma consultoria para ele com relação à lei de incentivo, tirando essas partes municipais, a lei de incentivo mesmo, aquela que vem do federal, governo federal, né? sabe? Aquela que você monta o projeto, manda o projeto é aprovado, corre atrás das empresas, faz a captação sem ter esse envolvimento todo. Se alguém da região puder procurar o Adãozinho, dá essa força para ele, para poder caminhar esse projeto, porque é além do esporte, né? Igual você falou, é o social e a galera só vai ter noção mesmo da importância que teu projeto tem lá na frente, né? Porque são 140 vidas nesse momento que você atende que são modificadas e que, se queira o caminho, né, leve a ser um atleta profissional, legal. Amém. Mas o cidadão está sendo formado. E eu formação. acho que isso é o mais importante. É o mais importante. Sabe? É o legado que você deixa para o cidadão. O nosso trabalho lá é mais isso. Exatamente. O nosso trabalho, inclusive, tem um rapaz, seu biotipo, ontem eu encontrei com ele. Inclusive, eu trouxe ele até no Palmeiras na época. Um moleque. 2, né? Que eu trouxe. Um se formou em pastor. O Renan, que também às vezes falava que era meu filho. O meu filho, que ajuda no projeto, treinou no Palmeiras, na base do Palmeiras, jogou profissional, não quis seguir. Sim. A mamãe cuida dele, né? Dá Danone pra ele. Aí com 30 anos a mamãe dá Danone, leitinho pra ele. Aí ele não vai jogar, né? E o Robema, aí encontrei e falou: Adão, o homem que eu sou hoje, eu agradeço você com a sua esposa. Que eu vim da Bahia sem pai, sem mãe, sem dinheiro, sem roupa. Você me acolheu. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho a minha loja. Eu fiquei feliz de saber disso. Legal. Mais uma vez é o que eu falo, que não tem preço. Não tem preço. Não pague. E ele fala assim: eu conheci meu pai, mas meu pai é você. Tá vendo? Porque eu era criança e meu pai nunca me aconselhou igual você me aconselhou. E eu fico contente quando eu encontro os moleques lá, rapaz, eu vou no jogo do Bragantino, só alegria. Não, mas eu espero de fato que alguém possa aparecer por lá para dar uma força para você nesse sentido de direcionar ali para conseguir fazer nós vamos ver se a gente consegue fazer porque vai ser muito federal. bom e o projeto é muito bom, precisa de pessoas que queiram de fato ajudar, né? Pessoas para correr lado a lado ali. Para nós temos nossos imóveis, tem nosso comércio, tem as coisas, não quero levar vantagem em situação nenhuma. Sim. Graças a Deus nunca foi meu perfil. Você só está devolvendo para o município onde a gente deu, né? Na verdade, o dia que eu falei para eles, ele falou: mas você não preocupa com o dia da manhã? Eu falei: amanhã pertence a Deus, cara. Amanhã pertence a Deus. Eu só tô devolvendo um pouquinho que Deus me deu. Legal. Papo bom, hein, Gê? Bom demais. Aproveitar, antes da gente encerrar, Adãozinho, velho. te entregar um presente aqui. Puta, meu Deus. Em nome da presidente Leila Pereira e toda a diretoria do Palmeiras. Glória a Deus. Uma forma da gente agradecer você por tantos anos vestindo a nossa camisa, por ter honrado as cores verde e branca.
Né? Acho que poucas pessoas sabiam dessa história, essa ligação que você tinha com o Palmeiras de infância, de ser um torcedor e de ter realizado seu sonho jogando aqui. Então hoje eu entrego pra você essa camisa do Palmeiras feita com muito carinho. Queria que você abrisse ela, porque com certeza tem uma surpresinha aí no meio que você não tava esperando. Porque o seu nome tá eternizado na nossa história por ser um dos responsáveis por trazer o Palmeiras de volta ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Ter colocado o Palmeiras de volta na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo um líder tão importante em um período que tantos jovens, né, foram alçados ao time profissional. E com seu profissionalismo, sua dedicação e o seu trabalho no dia a dia, você inspirou e continua inspirando tanta gente. Para nós foi um prazer imensurável poder te receber aqui hoje, Adãozinho. Irmão, prazer é meu, cara. Nossa. Prazer é meu, né? É aquilo que eu falo, Deus vai realizando sonhos, né? E o que eu falo para os meninos é que não deixe ninguém roubar o teu sonho. Que quando você sonha e você é temente a Deus, as coisas vai fluir, vai acontecer, né? E isso aqui aquilo que nós falamos no começo, não tem preço, cara. Não tem preço. Isso não tem dinheiro que pague, né? A recordação, a lembrança e saber que a gente fez parte de uma história tão linda como é do Palmeiras. Pôr num quadro e... Essa aí é que jogou no Mundial lá. Essa foi a camisada na Copa do Mundo de Clubes. Foi feita exclusivamente pra Copa do Mundo de Clubes e só jogamos uma vez com ela, né, Luizão? Jogou uma vez só. E aí, Luiz, eu fico feliz, né, vocês terem lembrado de mim. Eu, se pudesse, eu tinha trazido a família inteira, né? Mas é isso. Às vezes a pessoa fala, mas derrama lágrimas, mas eu derramo lágrimas de alegria, cara, de felicidade, por tudo que Deus permitiu acontecer na minha vida. E acho que é bem que você falou, né, Luizão? É uma forma da gente retribuir mesmo. Sim. Porque, tipo, vai falar, tava na Série B e tal, mas você foi tão importante quanto, né, qualquer outro, porque você deixou sua marca aqui, sim, colocou um tijolinho aqui que ajudou o Palmeiras a voltar, né? O Palmeiras já tinha sido, passou por um momento difícil, sim, e ajudou o Palmeiras a voltar ao que é hoje. Então, é a nossa forma de retribuir mesmo esse carinho e te agradecer também pelo que você fez pela gente, até pela sua história, que foi uma decisão de amor ali, né? Você poderia, de repente, ter ido para outro lugar, mas o seu amor te trouxe para cá. Qualquer dia desse eu tenho lá umas coisas que os meninos guardam de arquivo, eu vou mostrar para vocês a reportagem de jornal dizendo que eu estava próximo do Parque São Jorge. Eu falei, eu tô próximo do Parque Antártico. Eu tô próximo do parque, mas é do outro. Você é do parque do outro lado. Sai fora, rapaz. E aqui do São Paulo tinha um médico que ele havia trabalhado com a gente, né? No Bragantino. Marco Aurélio Cunha. Ele era doido para eu vestir a camisa do São Paulo. Eu falei, Marco, mas eu tenho que realizar meu sonho, eu não vou perder essa oportunidade, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Mas eu fico feliz, cara. Nossa. Como diz os caipiras, né? Eu ganhei o dia, não ganhei deixa a vida aí, inteira. Pô. Vamos ver como é que fica, ó. Vou fazer uma foto, né? Não, se pior que tá no shape ainda. Então, pô. Tá no shape ainda. Ele falou que joga ainda. Olha lá. Vou ter que emagrecer um pouco. Tá jogando no jogo dos veteranos ainda, pô. Fazendo bate-bola com o Sergião aí. Ó. Olha lá. Pior dia que eu tomei uma ignorância, nós fomos jogar, o cara pegou e deu um carrinho no Ademir da Guia. Ô, louco. Como assim? Tô falando sério, pô. Eu falei, pra mim agora acabou a brincadeira, velho. Você vai apanhar até acabar o jogo. Aí, pô, ficou bem. Ó, tô falando, tá no shape. Mano, aí, ó. Tá no shape. Combina, hein?
Tem um Palmeiras e Vitória amanhã, Dãozinho. Dá pra uns 15 minutinhos ali na meiuca ali? Bater na bola, bate bem. Isso aí não esquece que eu sei. Uns 15 minutinhos ali. Acho que eu distribuindo ali. Se eu chegar ali nos parques, ver o jogo, já começa a suar tudo. A mão. Outro dia a gente falou assim, parece que você que jogou. Eu falei, joguei. Moei a camisa, cara. Mas a gente fica muito feliz, cara. O melhor de tudo, vocês fazendo isso, a gente em vida, né? Que muitas das vezes o pessoal faz homenagem depois que a pessoa já partiu dessa para outra, né? Mas é gratificante demais. Aí agora eu falo com meus amigos lá de Pedra Bela. Eu joguei no Palmeiras de Pedra Bela e realizei o sonho de jogar no Palmeiras de São Paulo. Palmeiras verdadeiro, né? É que eu jogava no Palmeiras de Pedra Bela, tinha uns colegas, Dom, fica falando de Palmeiras você já joga, pô. Jogar no Palmeiras, já joga, pô. Aí você, não, mas no Palmeiras. Mas é legal. Adãozinho, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente mesmo, de coração, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado, Adãozinho, prazer. É isso aí. Com a emoção de Adãozinho, GG. Boa, Luizão. Mais um episódio entregue. O homem tá no shape ainda. Tá no shape ainda. Ficou bem. Futebol de veterano tá fazendo bem, tá vendo? Tô falando pra você. Jogando de teimoso. Aproveitar e agradecer você que ficou conosco até esse momento no episódio. Vai pingar um QR Code pra você baixar o aplicativo do Palmeiras. Ela vem com a camisa da época ali, ó. Essa época era pior. Pega o smartphone, mira no QR Code, baixa o aplicativo do Palmeiras pra ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do Verdão. Encerrando o Palmeiras Cast by Sporting Bet hoje com o Adãozinho aqui no nosso estúdio. Hoje com o Adãozinho, campeão brasileiro da Série B em 2003. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra. Valeu. Inscreva-se na TV Palmeiras e seja Avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é Avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você.